Olá pessoal, nós somos o NanoCell Interactions Lab, eu sou o professor Marcelo Bispo e eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o que a gente faz lá no laboratório, como que a gente estuda essa interação entre nanopartículas e células. Eu queria começar explicando para vocês um pouquinho o que são nanopartículas. Nessa imagem a gente tem alguns exemplos aqui na porção inferior, como micelas, lipossomas, nanopartículas de ouro, poliméricas. Elas estão na faixa de tamanho de proteínas e DNA. E elas são muito parecidas com partículas como os vírus. Então a gente pode ter o acúmulo de centenas até milhares dessas nanopartículas dentro das nossas células. Tá? Aqui a gente tem também um grão de sal e uma bolinha de tênis. O grão de sal estaria na faixa de milímetros, a bolinha de tênis tem pouco mais de 6 centímetros, só para vocês terem uma ideia aí da escala que a gente está trabalhando. Então as nanopartículas são bastante pequenas e podem ter essa capacidade de se acumular dentro das células. E as nanopartículas, atualmente elas são produzidas como carreadores de fármacos, para melhorar propriedades de alguns materiais, mas a gente tem que lembrar que elas são produzidas muito amplamente na natureza, por exemplo, em eventos como combustão de carros, empresas siderúrgicas, queimada de florestas e alguns eventos como erupção vulcânica e erosões, que está destacado aqui, que acontecem inclusive antes de ter vida no nosso planeta. E qual que é a relevância disso? As células que apareceram no planeta, elas aprenderam a sobreviver nesse meio com muitos materiais em escala nanométrica. A gente percebe isso nas diferentes formas que as células têm de se relacionar com o meio externo. Por exemplo, a gente tem algumas vitaminas, como a riboflavina, vitamina B2, que ela é captada pela célula por alguns processos de endocitose, que é essa forma de captação que está sendo representada aqui. Além disso, a gente tem a transferrina, que é uma proteína carreadora de ferro para o interior das células. Ela também é internalizada, por essas vias. E as vesículas transportadoras de colesterol, HDL, LDL, vão ser captadas por esse processo. E é interessante que todos esses materiais, eles nunca vão ser colocados diretamente dentro das células. Eles vão ser mantidos dentro de vesículas e vão ser processados, o que significa que na maioria das vezes eles vão ser degradados dentro dessas vesículas intracelulares chamadas endossomo precoce, endossomo tardio e lisossomos. E quando as nanopartículas entram dentro das células, elas vão percorrer esse processo, a gente chama de tráfego, e elas podem causar uma série de efeitos adversos ou de problemas dentro da célula. Por exemplo, elas podem acabar causando danos na mitocôndria, que é a organela que produz energia na célula. Elas podem acabar liberando íons que podem ser danosos para a célula, podem causar danos ao DNA das células, o que seria bastante prejudicial, e levar à produção de espécie reativa de oxigênio, que pode desencadear outros problemas, como oxidação de proteínas e danos como ruptura da membrana. Tá? Então aqui é só para a gente ter uma ideia dos problemas que podem ser causados dentro das células. O nosso grupo tem 2 publicações, se você quiser saber mais a respeito, são bastante simples em português, são chamadas de endocitose e tráfego intracelular de nanomateriais e como estudar então a interação entre nanopartículas e sistemas biológicos. Se você tiver interesse nessa área, dê uma olhada nesses 2 artigos. E a nossa pesquisa, dentre as várias abordagens da interação entre nanopartículas e células, a gente escolheu focar na entrega de material genético, que é chamado de gene delivery, e nos efeitos tóxicos, na toxicidade dos nanomateriais, que é chamado de nanotoxicologia. Eu vou falar então um pouco da rotina do nosso trabalho. O nosso laboratório é um laboratório de cultura de células, ou seja, a gente trabalha in vitro, a gente não realiza experimentos em animais. O que a gente faz é colocar então as células de interesse em algumas placas, como aqui está mostrado uma placa de Petri, e aí então a gente expõe as células aos nanomateriais e depois estuda essas células usando principalmente
a microscopia de fluorescência e citometria de fluxo, que já já eu falo um pouco mais para vocês. Agora eu queria falar de alguns trabalhos do nosso grupo, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem feito. Em um primeiro trabalho, a gente estudou a interação de nanopartículas de prata, representadas aqui como AgNP, e alguns antioxidantes. Aqui eu estou destacando para vocês o NAC, a N-acetilcisteína. Esses compostos são muito utilizados na literatura, pois, como eu mostrei para vocês anteriormente, um dos efeitos tóxicos é a produção de espécie reativa de oxigênio. Mas nesse trabalho, o que a gente mostrou foi que o N-acetilcisteína, ou o NAC, ele interagiu diretamente com as nanopartículas, levando elas à agregação. Observem aqui essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde em um a gente tem a nanopartícula de prata livre e em 2 em presença do antioxidante N-acetilcisteína. E quando a gente então incubava com N-acetilcisteína, a gente então prevenia os efeitos tóxicos dessa nanopartícula, mas não por inativação de espécie reativa de oxigênio, e sim por um efeito físico de agregação das nanopartículas. Esse trabalho foi publicado com o título Antioxidantes contendo tiol interferem na avaliação da citotoxicidade de nanopartículas de prata. E esse trabalho, então, nos levou a levantar a seguinte hipótese: será que a gente poderia utilizar esse composto para prevenir os efeitos tóxicos da nanopartícula de prata em animais? E isso foi baseado no fato de que não há hoje opções terapêuticas ou tratamentos em caso de uma intoxicação com nanopartícula de prata. O que a gente observou então foi que com os animais tratados com nanopartícula de prata, a gente viu que essa nanopartícula teve um acúmulo no fígado dos animais, levando a uma hepatotoxicidade. E quando a gente tratava com o N-acetilcisteína, logo após a intoxicação, ele provavelmente estava levando a essa agregação que a gente viu, e isso mudava a biodistribuição das nanopartículas. Agora elas eram desviadas para os rins e elas saíam na urina dos animais, prevenindo os efeitos tóxicos que a gente tinha observado anteriormente. Esse trabalho foi publicado com o título N-acetilcisteína reverte a intoxicação por nanopartículas de prata em ratos. Em um outro trabalho, a gente usou nanopartículas lipídicas, representadas aqui na esquerda, para carrear DNA, que também estão representados interagindo com essa nanopartícula. A gente quis saber, então, do que dependia a liberação desse DNA dentro das células. A gente seguiu como esse nanomaterial é internalizado e como é o tráfego dele dentro das células, até chegar à liberação do DNA e a célula expressar esse material, e nesse caso ela fica verde porque ela expressa a proteína GFP. E a gente mostrou que a acidificação do endossomo, que é a diminuição do pH dentro das vesículas, é fundamental para essa liberação. E esse trabalho foi publicado e a gente destacou que as nanopartículas lipídicas sólidas, elas precisam dessa acidificação dos endossomos para liberar o DNA dentro das células. Em um outro trabalho que a gente fez em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor André Barros, a gente usou então lipossomas para tentar melhorar as propriedades desse fármaco. Então, primeiramente, o fármaco foi incorporado ao lipossoma e depois a gente expôs as células a esses materiais. Esses materiais foram então internalizados pela célula e mais uma vez seguiram o tráfego intracelular. E a gente mostra aqui a liberação desse fármaco e o acúmulo no núcleo das células. E uma coisa muito interessante que a gente achou foi que quando a gente parava o processo também aqui de acidificação ou algumas proteínas importantes desse tráfego intracelular, a gente potencializou a entrega desse material dentro da célula, efeito que a gente não observou nos outros grupos onde não havia lipossomas, por exemplo. E isso serve como base para o desenvolvimento ou melhoria dessa formulação
lipossomal. Olá, meu nome é Fernanda e atualmente eu faço doutorado pelo programa em Biologia Funcional e Molecular no Laboratório NanoCell. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Você já parou para pensar que está constantemente exposto às nanopartículas? Apesar de sua concentração no ambiente ser considerada baixa, os efeitos sutis causados por elas são pouco estudados. Quando somos expostos de forma prolongada durante a nossa vida, quais efeitos podemos esperar a nível molecular? Quais são os efeitos colaterais na sinalização e no fenótipo celular? Será que as nanopartículas de prata, que já estão presentes em produtos comercializados, afetam as células hepáticas em uma exposição a longo prazo e em baixas concentrações? Para responder a nossa pergunta, iremos estabelecer uma plataforma para extrair características das células, utilizando o software Cell Profiler. Ao analisar essas imagens, iremos encontrar perfis fenotípicos que utilizam parâmetros relacionados à morfologia celular. Para analisar o grande volume de dados adquiridos, utilizaremos ferramentas computacionais como o aprendizado de máquina, em que podemos classificar as células em grupos similares. Com o uso dessas técnicas avançadas, iremos obter as pegadas fenotípicas deixadas pelo tratamento com a nanopartícula de prata. Ao final do nosso projeto, vamos propor novas hipóteses a partir desses dados, que serão validadas por metodologias já conhecidas de biologia molecular. Forneceremos a base teórica para o entendimento da toxicidade a longo prazo e o desenvolvimento de estratégias de manejo terapêutico na exposição a nanopartículas. Além disso, iremos gerar dados importantes para a tomada de decisão em agências regulatórias e governamentais, a fim de estabelecer regras sobre o descarte de nanopartículas no meio ambiente. Oi, pessoal! Aqui é a Tuane, sou doutoranda no NanoCell e vim mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Até 2015, foram produzidas 6.300 toneladas de plástico novo no mundo. Estima-se que 9% desse total tenha sido reciclado e 12% desse total tenha sido incinerado. A maioria, 79% restante, acabou sendo descartada em aterros ou mesmo indo parar na natureza, no ambiente. Esses plásticos que ficam no ambiente podem se deteriorar e formar algumas partículas menores, que nós chamamos de micro e nanoplásticos, chegando inclusive na água potável. E não é pouco. Estima-se que nós consumimos cerca de um cartão de crédito por semana de plástico. E, por serem tão pequenos, esses nanoplásticos podem alcançar e até mesmo entrar nas nossas células. E, além deles, existem ainda outros poluentes que estão presentes nessa mistura. Será que a interação desses materiais com o nosso organismo pode desencadear alguma reação? Qual que é o efeito de uma vida toda ingerindo essas partículas em água tratada? Em meu projeto, eu utilizo modelos de células humanas para testar a exposição aos nanoplásticos e aos poluentes, partindo de concentrações semelhantes ao ambiente e avaliando tempos de exposição mais longos. Assim, nós podemos investigar esses efeitos através de fotos tiradas em microscopia. E, analisando essas fotografias em computadores e programas especiais, nós conseguimos extrair muitas informações dessas imagens, reconhecer alguns padrões ou características que são peculiares e que ocorrem em células que são expostas a uma condição bastante específica. Assim, nós podemos obter algumas respostas e até mesmo levantar muitas novas perguntas. Depois que vocês conheceram, então, o trabalho da Tuane e da Fernanda, eu queria mostrar para vocês as técnicas que a gente mais usa no laboratório. A gente usa bastante a citometria de fluxo, que é uma técnica que permite a gente analisar vários parâmetros ao mesmo tempo, como a complexidade das células, né, a nossa amostra, o tamanho, e também a incidência de um laser permite detectar se a gente tem alguns marcadores específicos naquela amostra. Então a gente consegue saber se as células estão internalizando nanopartículas, se elas estão morrendo, se elas estão
desempenhando algum processo específico. Então é uma técnica bastante poderosa e que a gente usa bastante. A outra técnica que a gente usa muito no laboratório é a microscopia de fluorescência. Essa microscopia, acho que vocês já devem estar acostumados, a gente consegue saber se as nanopartículas estão dentro da célula, se as nanopartículas estão induzindo a morte celular. Inclusive, recentemente, a gente desenvolveu um software chamado PyScratch, que é capaz de quantificar e fazer uma análise da migração celular de maneira automatizada. Bom, pessoal, era isso que a gente queria mostrar para vocês. Aqui algumas fotos do pessoal que já passou pelo grupo. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado por algum dos temas que a gente trabalha lá no laboratório. Se vocês quiserem saber mais, não deixem de acessar o nosso site www.nanocell.com.br, dê uma olhada nas nossas listas de publicações, no nosso laboratório, na nossa equipe, e espero que vocês tenham gostado, espero ver vocês lá no NanoCell.